Olá pessoal, tudo bem? Olha só, recentemente houve uma queda na taxa Selic. Eu gostaria aqui de aproveitar esse gancho, digamos assim, para falar algumas coisas. Eu gostaria de falar o que é a taxa Selic, como ela influencia a economia e os investimentos e também aqui mostrar alguns gráficos para vocês no contexto que eu estiver falando aqui. E afinal, o que é a taxa Selic? Bom, a taxa Selic ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. Eu gostaria que você entendesse ela como se fosse uma taxa referência para outras taxas do mercado. Então, a Selic ela é a taxa mais importante, ela é a rainha, ela é a soberana das taxas, digamos assim, porque ela vai servir de referência para outros tipos de aplicações, para instituições financeiras. Então, por exemplo, a poupança, o CDI, ou até mesmo os bancos, quanto que eles vão cobrar na taxa do financiamento deles. Então a Selic ela vai influenciar todos esses aspectos. Ela vai ser aí uma referência para muitas taxas, muitos investimentos, ok? E aí, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico aqui. Eu vou colocar ele aí na tela para vocês darem uma olhada. Referente à porcentagem da Selic ao ano de 2013 até dezembro agora de 2019. Como vocês podem ver, pessoal, ela estava aí em março de 2013 a 7,25% ao ano. E agora, em dezembro, ela está a 4,5%. Bom, pessoal, o Copom, ele é o responsável por alterar a taxa Selic. O Copom é o Comitê de Políticas Monetárias, que é um grupo do Banco Central, um grupo de economistas que analisam as perspectivas econômicas do país e, com isso, diminui ou aumenta a taxa Selic. Então, a última alteração que teve, ela caiu de 5% para 4,5%. Se vocês darem uma olhada aqui, pessoal, algo que eu não poderia deixar de comentar com vocês era o seguinte. De 2015, né, final de 2015 a 2016 ali, foi, digamos, o auge da Selic. Foi quando a Selic, os juros, né, estavam aí mais caros. E foi então o auge da renda fixa. Por quê, pessoal? Olha só, com a Selic a 14,25% ao ano, se você, por exemplo, investisse em investimentos que estavam atrelados à Selic, você tinha um alto retorno anual sem você precisar fazer nada. Ou seja, você investir em renda fixa com a porcentagem, você teria, né, seria muito bem pago por isso. Você ganharia um juro bem legal com isso. Então foi o auge da renda fixa. Mas como você pode ver, a diferença é bem grande, de 14,25% para 4,5% como está agora. Então com isso, os investimentos em renda fixa não estão sendo tão vantajosos assim, né? Pelo fato de que 4,5% e ainda depois você tem que descontar a inflação, não é um valor, digamos, muito chamativo para o investidor, não é verdade? E assim, pessoal, a tendência, segundo muitos economistas, é que a Selic volte a cair no ano que vem. Então, essa taxa que já está pequena, ela vai diminuir, a tendência é que ela diminua mais ainda com o tempo. Se a gente pegar, pessoal, a taxa de juros de alguns países, nós vamos ver que alguns países chegam a ter até mesmo as suas taxas negativas, entende? Então, a tendência é que ela caia cada vez mais. E eu gostaria de te mostrar também outro gráfico aqui, referente a uma simulação feita com a taxa Selic. Olha só, para vocês verem a evolução, ou vocês verem aí a simulação de R$10.000 na renda fixa com os juros mais baixos. Primeiro, no cenário a Selic atualmente, né, de 4,5%. Então, na poupança, você teria, ela renderia 3,15% ao ano. Então, 10 mil na poupança, no final de um ano, você pegaria aí R$10.315. Se a Selic tivesse a 4,25% ao ano, que a tendência é que ela caia, né? Você teria, então, 2,92% que renderia na poupança e você teria R$10.296. Se a Selic cair para 4%, você teria 10.280. Se você estiver em um investimento que pague 100% do CDI, em algum investimento aí que pague 100% do CDI, então, se a Selic em 4,5%, você teria 10.371.
Com a Selic 4,25%, R$ 10.351. Ou a Selic a 4%, R$ 10.330. E também, aqui você pode ver, em um investimento que paga 120% do CDI, como por exemplo um CDB, digamos assim, um CDB que pague 120% do CDI. Então, você teria aí, com a Selic a 4,5%, você teria então 10.446, com a Selic a 4,25%, 10.421 e com a Selic a 4%, R$ 10.396. Como vocês viram aqui, investimentos em renda fixa, eles tendem a cair conforme a taxa Selic caia. Então, qual que é a alternativa do investidor nesse cenário? A alternativa é procurar, por exemplo, um investimento em renda fixa que pague uma taxa maior, do que a Selic, digamos assim, ou, por exemplo, optar também por investimentos em renda fixa que você queira que o seu dinheiro esteja protegido da inflação, vamos supor. Então, se você quer, por exemplo, que o seu dinheiro seja protegido da inflação, mas você não quer arriscar na renda variável. Então, seria interessante você encontrar, por exemplo, um título público que pague a inflação, mais uma porcentagem a mais. E ficar atento qual que é essa taxa, para ver se compensa. Veja quanto que está a inflação, para ver se o investimento paga mais do que ela, ok? Então aí, porque nesse caso que aqui eu citei, a poupança, ela praticamente, quando você tira a inflação, praticamente fica no 0 a 0. Você meio que, em alguns casos, talvez, é possível que você perca dinheiro, deixando seu dinheiro ali na poupança, beleza? Às vezes você quer deixar a sua reserva de emergência em algum investimento em renda fixa, que é o que eu faço, Então, você procure aí, então, um investimento em renda fixa que pague mais do que a Selic. A segunda alternativa que o investidor tem é optar por investimentos em renda variável. Então, aí, considerar investir em fundos imobiliários, em ações, enfim, em outros investimentos que não estejam tão atrelados à Selic, ok? Para você poder aí, conseguir ter um retorno maior. Porque se você depender somente da Selic, você terá um rendimento bem pequenininho. Era isso, pessoal. Eu espero que tenha dado uma noção, mais ou menos, sobre o que é a Selic, como ela funciona, como ela influencia nos investimentos, Espero poder ter esclarecido, digamos assim, trago uma luz sobre a Selic. E eu gostaria que você desse um like, compartilhasse esse vídeo para outras pessoas e comentasse aqui embaixo o que você achou, ok? Até mais. Tchau, tchau.